O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É importante notar que hoje Jesus ele não está se referindo às multidões, mas aos discípulos. Então aqui está dizendo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos. Então não tem como não acontecer escândalo nesse mundo, não tem. E os escândalos estão aí, é inevitável. Mas aí Jesus, ele prossegue, né? Mas ai daquele que produz escândalo. Era melhor ele, antes de cometer o escândalo, seria melhor ele pegar uma pedra de moinho, que é uma pedra grande e pesada, e amarrar ao pescoço, se jogar no mar. Mas você pegou uma pedra bem grande, aquelas pedras redondas, aí amarra no pescoço e joga no mar. Mas assim, não tem nem como a pessoa subir. Então é melhor se matar, Jesus está dizendo. Olha só. Que coisa. Para se ver o que é que um escândalo pode produzir numa pessoa. Então é melhor tirar a vida, então, em vez de produzir o mal no outro. Então vejam só, hoje existe uma produção de escândalos e nós precisamos notar uma coisa, pelo menos a sociedade, ela precisa entender uma coisa, vou dizer o mundo, né? Precisa entender que tem a sociedade cristã e existe a sociedade pagã. A sociedade pagã é aquela que não adora o Deus verdadeiro, não adora a Deus, não conheceu Jesus Cristo, está pouco se lixando para Jesus e está pouco se lixando para a igreja. Então, nessa sociedade pagã, para eles tem coisas que eles fazem que, apesar, lá no fundo do coração, lá na consciência, as pessoas sabem que elas não estão corretas. Mas como elas não se voltam para Deus, elas acabam produzindo escândalos entre eles, e para eles tudo é normal. Só que no mundo cristão não é assim. Nós temos um Deus que nos conduz. Nós temos um Deus
que nos orienta. Nós temos um Deus que nos diz o que é o certo e o que é o errado. E nós seguimos esse Deus, nós seguimos as leis desse Deus. Porque nós acreditamos, nós cremos. Não é uma ilusão, não é uma fantasia. O Deus dos cristãos, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é uma criação nossa, existe. Primeiro, ele se revelou a um povo no Antigo Testamento e preparou esse povo para que o povo pudesse vê-lo. Então, há 2000 anos atrás, historicamente, não foi criação, na história do povo de Israel, lá em Israel, Jerusalém, em Belém, nasceu uma pessoa de uma virgem. E que essa pessoa, ela nasceu, ela foi concebida dessa mulher de forma milagrosa. Ela não se uniu a um homem. Esse Deus que se revelou veio sobre ela. A terceira pessoa da Santíssima Trindade veio sobre ela e concebeu, ela concebeu essa segunda pessoa que é Jesus Cristo. Então, historicamente, Jesus existiu. O lobo mau, não. Isso é história. É conto. Mas Jesus existiu. E não somente existiu, ele existe. Ele morreu sob Pôncio Pilatos, como nós falamos. Se for olhar na história, realmente ele existiu. Eu estou fazendo questão de repetir para ficar isso na nossa cabeça. Ele morreu. Historicamente ele morreu. E historicamente ele ressuscitou. E historicamente ele subiu aos céus. Não é história de carochinha. E ele veio ensinar como nós devemos viver aqueles mandamentos que foram apresentados a Moisés lá no Antigo Testamento. Jesus agora vem e coloca e diz, é assim que deve ser. Então, quando nós seguimos os mandamentos, nós seguimos porque nós cremos que aquilo ali é verdade e aquilo ali ressoa dentro do nosso coração como verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar esse Deus. Se nós não amamos, isso para nós podemos dizer que isso é um escândalo. Então, nós devemos amá-lo, porque nós cremos, repito, não é história de carochinha, é verdade. Então, tá certo. Então, nós estamos diante desse Deus, que não é criação humana, ele existe, ele nos criou e ele nos ensinou as verdades. Por exemplo, o quarto mandamento, né? Honrar pai e mãe. Para nós católicos, eu não sei no mundo pagão. Se no mundo pagão tem essa prática, eu não sei. E se para eles isso é real, ou para eles isso é normal, para nós não seria. O quê? Um filho bater num pai e numa mãe é um escândalo. Por que é um escândalo? Porque o Deus que nós criamos disse que isso nós não podemos fazer. Essa verdade, ela ressoa dentro de nós como verdade. E quando nós vemos um filho batendo num pai ou numa mãe, isso é um escândalo.
escândalo para nós. Isso pode gerar para nós católicos até uma depressão profunda e até a pessoa se matar. Porque é um escândalo. Então, estou falando isso para vocês entenderem e vou prosseguir. Eu repito, se no mundo pagão, que não conheceu a Deus, para eles é normal a prática de homem com homem, homem vivendo com homem, como se fossem casados. Se no mundo pagão isso é normal, para nós católicos isso não é causa escândalo. É escandaloso para nós católicos nós vermos um homem com um homem se beijando, um homem com um homem se abraçando, um homem com um homem vivendo como se fosse um casal. Mas por que para nós isso é um escândalo? Porque Deus disse para nós que um homem não pode deitar com outro homem. Então nós cremos nesta verdade. Aí quando nós vemos isso, nós ficamos escandalizados, porque Deus disse que não pode. Então isso não é preconceito, não é uma questão de homofobia, como as pessoas falam. É uma questão de que Deus disse que não pode. Então quando nós vemos, nós católicos, nós ficamos escandalizados. É só isso. E isso pode gerar dentro de um católico um problema muito grande. Só que o mundo pagão quer empurrar para nós católicos como se isso fosse normal. Para nós católicos nunca será normal, porque Deus disse que não é normal. Dá para entender isso aqui? É só isso. Então, é preciso respeitar. Respeitamos o lado de lá e o lado de cá respeita o lado de cá. Mas como é que vai respeitar? Nossa, é um católico, nós não vamos fazer isso não. Isso vai causar um escândalo para ele. Só isso. Respeitar. Por exemplo, tem lugares que eu evito de andar. Por exemplo, se eu for lá na Avenida Paulista, né? Lá acontece tantas coisas. Eu evito de andar lá. Porque tem coisas que eu já vi no vídeo, eu já vi na televisão, mas se eu ver com meus próprios olhos, isso causa escândalo para mim. Eu fico escandalizado, tá vendo? Um padre de 55 anos, se ele vê determinadas situações, por exemplo, se eu vejo um homem com um homem se beijando, se abraçando, tudo mais, eu fico escandalizado, mas porque não é preconceito, eu fico escandalizado, meu Deus, o Senhor disse que isso não pode se fazer, isso é escândalo. É só isso. Agora, se o Deus que eu sirvo dissesse isso, não, isso é normal, pode se fazer. Se eu visse com meus próprios olhos, eu não ficaria escandalizado. Mas o escândalo produz dentro de mim, porque Deus falou, porque Deus disse para nós que isso não pode se fazer, isso não pode acontecer. É por isso, não é que fica, não, Deus disse que não pode fazer, eles estão fazendo, meu Deus, isso causa um escândalo. Como causaria um escândalo para mim e para vocês, um padre chegar no púlpito e dizer que isso é natural.
Não, isso é natural. O importante é que eles se amam. Aí eu perguntaria para o padre, mas padre, o Deus ao qual o senhor serve, o Deus ao qual você deixou sua família, o Deus ao qual o senhor foi ordenado, ele disse que não pode, e o senhor deveria ensinar para nós que não pode, e o senhor está ensinando que pode. Eu estou escandalizado, senhor padre, com todo o respeito que eu tenho ao senhor. Não vou faltar o respeito não, mas o Deus que o senhor serve está lá na Sagrada Escritura. O senhor tem Bíblia? Ou o senhor rasgou a Bíblia e criou uma nova Bíblia? Escândalo! Como seria um escândalo para mim? Minha mãe está com 85 anos, mas vamos supor que minha mãe estivesse bem nova, e ela com meu pai lá casados. Eu estivesse andando na rua e encontrasse minha mãe com outro homem, eu ficaria escandalizado. O escândalo poderia produzir em mim uma coisa tão grande que eu não sei o que é que eu faria comigo mesmo, não. Se eu vendo minha mãe, olha o que eu estou dizendo, com um outro homem, porque o Deus que eu sirvo, ele me ensinou que minha mãe não pode sair com outro homem. Imagina se minha mãe estivesse saindo com uma outra mulher, o escândalo seria dobrado. Porque o Deus que eu sirvo disse que a minha mãe deveria ficar com meu pai até a morte, e meu pai até a morte com a minha mãe. É isso que esse Deus que me ensinou. Eu repito, se o Deus que me ensinou, que não é fantasia, ele é real, ele dissesse que a minha mãe poderia sair com outro homem, e minha mãe poderia sair com uma outra mulher, embora ela fosse casada com o meu pai, se Deus dissesse isso, não causaria escândalo. Vocês estão vendo o que é um escândalo? Primeiro que já é algo que foge do natural. Até mesmo sem Deus, já causa o escândalo, mesmo sem eu saber quem é Deus. Mas eu tenho que explicar melhor, porque se eu não explico, as pessoas vão começar a dizer que eu sou homofóbico, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, eu não. Cada um que queira viver, mas que também que se tenha o respeito, como eu devo respeitar o outro deve me respeitar. Mas qualquer coisa que foge daquilo que Deus me ensinou, eu fico escandalizado. Alguém entrar numa igreja, abrir o sacrário e jogar a Eucaristia no chão, isso me causa escândalo, porque é o meu Deus. Eu creio que Jesus está presente na Eucaristia, eu creio, mas eu creio porque ele disse que é ele. Isto é o meu corpo, ele falou, isto é o meu corpo. Então, se eu vejo, imagine eu estando numa paróquia, e chego de manhã lá, o sacrário aberto e hóstia no chão, eu fico escandalizado. Eu sou capaz, sabe lá o quê? De tirar minha vida? Não sei. Isso é um escândalo. Como se alguém chegasse na paróquia. Ali está a imagem da Nossa Senhora de Fátima. E alguém entrasse aqui agora.
pegasse essa imagem de Nossa Senhora de Fátima, jogasse no chão, isso é idolatria, eu ficaria escandalizado. Porque eu sei que é uma imagem, mas eu sei que representa a mãe de Jesus e a minha mãe. Eu ficaria escandalizado se alguém fizesse isso na minha frente, e eu não sei qual seria a minha reação. Eu, com 55 anos e 24 anos de padre, eu ficaria escandalizado. Aí Jesus está dizendo que, ai daqueles que escandalizar um desses pequeninos, porque os pequeninos que Jesus está falando aqui, não é simplesmente criancinha, mas é aqueles que vivem na pureza de Deus, naqueles que creem em Deus, daqueles que amam a Deus. Então, se cada um tem o seu Deus, que viva lá com seus deuses e faça as coisas para os seus deuses, mas me deixe eu fazer as coisas para o meu Deus que eu amo. Me deixem eu ensinar a verdade para aqueles que estão comigo e que creem no mesmo Deus, e que esse Deus, através da igreja, me ordenou sacerdote, para que eu possa ensinar esses fiéis que creem nesse Deus, que isso é escândalo, que isso não se pode fazer, nós não podemos fazer. Deixem eu ensinar. Mas cada um no seu quadrado. Não estou obrigando ninguém a me ouvir. Mas eu também não posso deixar de ensinar a vocês por medo e pressão de outros que não creem no Deus que eu creio e que ensina isso. E agora eu tenho que chegar e ficar com medo e não ensinar vocês se perderem. E aí quem se ferra sou eu, né? Como eu brinco aqui com vocês e falo a verdade, porque eu não ensinei. É um escândalo eu chegar e trazer, não estou falando mal não do pai de santo, ele é pai de santo lá, na religião dele, ele é pai de santo da religião dele. Eu sou sacerdote da Igreja Católica. Cada um no seu quadrado. Então, seria um escândalo para nós, católicos, eu colocar um pai de santo aqui do meu lado, diante do altar, e ele fazer as coisas que eu estou fazendo. Isso é escândalo. Por quê? Porque isso não se pode. Agora é preconceito? Não, não é preconceito. Cada um no seu quadrado. E eu não posso fazer com que vocês se obriguem a ter que aceitar eu trazer um pai de santo, repito, com todo o respeito a ele e a religião dele, cada um no seu quadrado, e eu trazê-lo aqui e obrigar vocês a ter que aceitar isso. Não, não pode, isso é escândalo. Agora, não é escândalo, não seria escândalo para mim eu passar e ver o pai de santo lá fazendo as coisas na religião dele. Não é escândalo para mim. Agora é escândalo ele vir aqui, eu trazer aqui, e eu pegar o cálice e dar na mão dele. É escândalo. E ai do padre que faz isso. Cada um no seu quadrado. Eu explico, eu estou deixando bem explicadinho, porque não é assim, meus irmãos. Você chegar aqui agora, você achar que você acha que é assim, e você tem que fazer com que eu engula que seja assim. Não faz não. Me convença,
tente conversar, vamos sentar juntos, e me convença, mas não queira colocar pela goela, porque o meu Deus disse que não pode. E eu não posso ir contra o meu Deus. Eu não posso. Agora, se tem pessoas que estão nessa igreja e servem a esse Deus, e estão achando agora que eles podem dizer para Deus o que deve ser e o que deve não ser, é problema deles. Mas eu digo, pelo amor de Deus, será que você então está no lugar certo? Então será que não está na hora de você pegar o seu banquinho e sair de mansinho? Porque se você quer ensinar coisas que Deus não ensinou, então você está em crise. Isso se chama crise. Você está indefinido. Você estudou, fez filosofia, teologia, você foi ordenado, e você agora está ensinando tudo que é contra o que Deus ensina. Você está em crise. Vai fazer um retiro. Vai buscar auxílio com pessoas sábias, como o livro da sabedoria fala. Vai estudar um pouco, vai ler um pouco. Faz uma comparação do que você entender, do que você aprendeu, com o que a igreja sempre ensinou. Mas se você acha que deve ser assim, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Vai fazer isso em outro lugar. Chama as outras. E lá você faz o que quiser. Porque isso é um escândalo. Para um padre de 55 anos. Com 24 anos de padre. Aí você pode dizer, nossa, que padre infantil. Não, não é infantilidade não. É porque vocês estão fazendo coisas que Deus disse que não é para fazer. E vocês, levados por falsos ensinamentos, vocês estão dizendo que isso pode ser feito. Escândalo. E ai daqueles que causam escândalo. Seria melhor pegar uma pedra. Então, se eu causei escândalo, vamos fazer o que a continuação do Evangelho faz. Diz, vai lá e pede perdão. Vou terminar. O católico, ele não se retrata. Ele pede perdão quando ele está errado. Aí ele pede perdão. Mas se não tiver errado, não pode se retratar. E nem pode pedir perdão. Como é que eu vou pedir perdão de uma verdade? Não tem como. E aí, tem as consequências, né? Vai ter as consequências. Mas pedir perdão de uma verdade, se pede perdão de um erro. E tudo aquilo que Jesus nos ensinou, o que está nas Sagradas Escrituras, o que a igreja nos ensina através do magistério, o que foi dito através da tradição, é verdade, não é mentira. Então, se faz tudo contra o que foi ensinado, isso causa um escândalo. E ai daqueles que causam escândalo. E hoje o mundo quer normalizar os escândalos. Não, o escândalo nunca vai ser normal, nunca será normal, porque foge da verdade divina. Será sempre um escândalo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.